estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele em nome de Jesus. Pai, aqui em tua presença, quero te agradecer, ó Pai, pela vida do Mateus. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, usar ele, ó Pai, como instrumento em tuas mãos. Ó Pai, que todo o levante de Satanás seja repreendido em nome de Jesus. Abra, Pai, os nossos ouvidos, abra, Senhor, os nossos corações, para que possamos estar sensíveis à tua voz, para que possamos estar sensíveis à tua presença, Pai. Usa o teu filho como o Senhor nunca usou antes, ó Pai. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Eu posso descer aqui? Não, tá bom? Tá. Pode sentar, gente. Vou descer aqui, ficar mais perto de vocês. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Eu também estou muito feliz. Eu estou com muita expectativa no que o Senhor vai fazer aqui essa noite. Sabe, eu estou aqui não somente para compartilhar uma mensagem com vocês, mas eu estou aqui nesse lugar para encontrar Jesus com vocês. Sabe, eu quero contemplar o meu amado aqui, eu quero me envolver em Jesus aqui. Eu não vim aqui só para mais uma conferência, eu confesso que eu cansei de somente vir para conferências, eu estou aqui para um encontro. Eu estou aqui para sentar-se à mesa com Jesus. Meu coração está se enchendo de expectativa por estar com Ele hoje. Sabe, eu queria que vocês junto comigo, nós criássemos um ambiente de fome e de desejo pela presença de Deus. Sabe, Jesus, Ele ama estar onde tem fome e onde tem desespero. Eu nasci num lar cristão e muitas vezes eu me acostumei a ir para a igreja, eu amava Jesus, só que eu perdi a fome e a expectativa de encontrar Ele em cultos. Então eu sou filho de pastor, então gente, eu acho que com uma semana eu já devia estar na igreja sendo apresentado. E eu cresci na igreja. E aí quando você cresce nesse meio, você começa a tratar Jesus com casualidade. O que é tratar Jesus com casualidade? Não, eu creio, Jesus está aqui. Glória a Deus, irmão, Jesus está em nosso meio. Onde está 2 ou 3? Só que aquilo ali são palavras. E não tem mais fome, não tem mais expectativa, não tem mais o que a mulher com fluxo de sangue tinha quando chegou perto de Jesus. Não tem mais o que o cego de Jericó tinha quando chegou perto de Jesus. Todas essas pessoas, eles tinham uma expectativa, eles tinham um desejo profundo de estar perto de Jesus. E muitas vezes nós, como noiva de Cristo, isso é uma tragédia. Nós, como noiva de Cristo, nós perdemos a expectativa e a fome e o desejo de estar perto de Jesus. Sabe, eu posso ficar aqui, irmão, eu posso ficar aqui pregando 5 horas, eu não vou, fica tranquilo, não vou pregar 5 horas. Mas eu posso aqui ficar pregando 5 horas, eu não vou conseguir te dar notícia mais maravilhosa do que essa: Jesus está aqui. Eu não vou conseguir. Jesus, Ele está aqui. Que presente é esse? Sabe, antigamente, lá em Hebreus fala que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. Então esse homem, ele criava muita expectativa, ele se purificava para aquele grande dia, onde ele ia entrar no lugar onde Moisés pôde entrar. Ele ia entrar no Santo dos Santos, ele tinha expectativa por entrar naquele lugar. E aquele lugar era como se fosse, Hebreus fala, como se fosse uma imitação do que está acontecendo nos céus, do trono de Deus. Só que Hebreus fala que tudo isso é uma imitação, só que existe a realidade. E Jesus, Ele morreu e Ele nos levou para, não somente para uma imitação, mas Ele nos levou diante do trono de Deus. Ele nos levou para um lugar santíssimo e nós estamos nesse lugar. E se tem uma certeza que eu tenho, é que Deus, Ele está aqui
Porque Jesus, ele falou, onde está 2 ou 3 ali eu estou. Então eu tenho essa certeza. E eu queria que a gente tivesse empolgação e expectativa. Eu não queria que a gente fosse igual o povo de Nazaré, que se acostumou com a presença de Deus, e ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Ah não, Jesus, eu conheço, uma bênção. Por causa disso. Eles se acostumaram. Talvez você se acostumou com a presença de Deus. Talvez você veio para esse lugar sem uma santa expectativa, porque você está acostumado com Jesus. E eu queria te convidar agora, nesse momento, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pedir perdão por estar acostumado com a presença de Jesus, porque se a gente está acostumado, não vai adiantar nada, a gente não vai encontrar Ele, Ele não vai poder fazer grandes coisas aqui. Então eu queria que a primeira coisa que a gente fizesse, a gente pedisse perdão e falasse, Jesus, eu quero te encontrar, eu quero me fascinar de novo pelo Senhor. Amém? Aí a gente vai continuar aqui. Então eu queria te convidar a orar aqui. Talvez você veio aqui, expectativa somente de receber algo. Eu quero te dizer, Jesus, ele veio com expectativa de receber algo de você. Jesus, ele veio com expectativa de receber algo de você. Então eu queria que agora você orasse, a gente vai transformar esse lugar naquilo que é o sonho de Jesus, uma casa de oração. Então eu queria que você fechasse seus olhos e você abrisse a sua boca e você colocasse sua expectativa no lugar certo, que é na presença do Senhor. Comece a orar. Se você tem que pedir perdão por estar acostumado com a presença de Jesus, comece a pedir, porque eu não quero só mais uma conferência, eu não quero só mais uma noite, eu quero o meu amado. Comece a orar, vamos lá, vamos lá. Caminha aqui, Jesus. Ramaya Rianda Rabashu. Canteanda Rabaya Rabashi. Ro canteara mama. O Ramaya Riande. Kotoro Yara. O Ramaya Riande. Nanana. Oh Jesus, Orana Rabashiri Nanarabaharamaya. Oramaya Nanana. O altar, eu sinto o altar sendo restaurado. Altar sendo restaurado. Orananaya Nimayana. Te amo, te amo, te amo. Oh. Amém. Espírito Santo, nós amamos o Senhor aqui nesse lugar. Espírito Santo, eu não sei, não consigo, mas eu decido olhar para o Senhor que consegue, que sabe. Obrigado por estar aqui, porque o teu poder é aperfeiçoado na minha fraqueza. Espírito Santo, meu amigo, o Senhor é o líder aqui desse lugar. Espírito Santo, que eu não possa ser visto, Jesus, pela minha própria força, mas porque, Senhor, a tua unção está sobre a minha vida. Eu te amo muito, Espírito Santo. Caminhe comigo aqui, nos envolva no coração do Pai. Eu te amo, amigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir o seu olho. Eu quero compartilhar em 30 minutos aqui. Tentar falar muito rápido, porque tem muito que está no meu coração para essa noite. Estava orando aqui, Jesus, Ele colocou no meu coração sobre altar, e é uma mensagem que eu tenho pregado nos últimos dias. Talvez nas últimas 3 semanas eu tenho falado sobre isso. Tem algo que agrada ao Senhor, e que alguns homens, eles entenderam isso.
alguns homens eles entenderam essa chave do coração de Deus. Porque, meu amigo, a gente pode fazer muita coisa e a gente não mover o coração de Deus. A gente pode trabalhar muito para Deus, muito, muito, muito para Deus, e não mover o coração de Deus. Imagina que eu convido a Yasmin para ir lá na minha casa, e aí ela vai vir à noite, eu passo a tarde inteira preparando um bolo de chocolate para ela, porque eu quero surpreender ela. E aí eu fico a tarde inteira fazendo aquele bolo, me dedicando, compro ingredientes muito caros. E aí a Yasmin, ela chega na minha casa à noite, eu falo, olha o que eu fiz para você. Aí ela, dá aquele sorriso amarelo. Fala, eu não gosto de bolo de chocolate, mas obrigado. Eu não consegui mover o coração dela, porque eu não conheci o que movia o coração dela. E muitas pessoas, elas querem agradar a Deus, só que elas não entendem o que move o coração de Deus. E alguns homens na história, eles descobriram e eles se tornaram irresistíveis diante do Senhor. E o homem que eu quero falar aqui, que descobriu o segredo do coração dele, de Deus, é Davi. Davi, ele pecou, a gente sabe o pecado de Davi. Davi, ele adulterou, Davi, ele assassinou. E se você vê na história bíblica, você vê um carinho de Deus por Davi. Eu até já cheguei a ter uma santa inveja de Davi. Nossa, o cara, ele é muito querido pelo Senhor. Gente, você abre em Apocalipse, tem o nome de Davi. Se você abre no livro de Atos, sabe o que está escrito em Atos? Deus falando, achei Davi, homem segundo o meu coração. Você abre qualquer lugar da Bíblia, está o nome do cara lá. Deus, ele encontrou alguém, ele encontrou Davi. Mas por quê? Porque Davi, ele descobriu o que Deus estava à procura. Se você quer agradar a Deus, você precisa entender aquilo que Deus está procurando. Entende? Não tente satisfazer uma pessoa sem saber o que ela está procurando. Entende? Faz de conta que eu perco algo aqui, perco o meu celular que meu pai me deu. Você pode, Mateus, eu trouxe aqui um bolo para você, eu trouxe um pastel. Obrigado, mas eu estou procurando algo. Eu perdi algo. Você entende? Eu perdi algo, eu estou à procura. E nada mais, eu vou agradecer, mas nada mais vai mexer no meu coração do que eu achar aquilo que eu estou procurando. E Davi, ele entendeu isso. Ele entendeu essa chave, ele entendeu que o Senhor, ele estava à procura de hoje. E se a igreja quer agradar o Senhor, a igreja precisa entender o que Davi entendeu. E Davi, ele deixa claro para a gente o que é irresistível diante dos olhos do Senhor. Que é o que está lá em Salmos 51, versículo 17, se você puder abrir sua Bíblia. Davi, ele fala assim, Salmo 51, quero te dar um panorama aqui, o Salmo 51 é o Salmo de arrependimento de Davi. Então, Davi, ele peca e o profeta Natã exorta o rei Davi, e depois o profeta Natã exortar Davi, ele começa a falar certas coisas para Deus e ele escreve esse Salmo. E Davi, ele fala assim, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Existe algo que é irresistível diante do Senhor, que é o sacrifício que agrada Ele, que é um coração contrito e quebrantado. Sabe, se você pega a história bíblica, vamos lá para Noé. Noé, ele sai da arca, e a primeira coisa que Noé faz é construir um altar. Você pega Abraão, por exemplo, Abraão, ele constrói um altar e ele coloca o próprio filho dele. Você vê Elias, quando a nação de Israel inteira se corrompe, a nação de Israel, a nação de Israel, gente, é similar ao que fosse a igreja hoje. Entende? Às vezes a gente compara a nação de Israel igual o Brasil. Não, a nação de Israel, o Senhor era o Deus deles, o Senhor era o pastor deles,
uma nação inteira voltada para o Senhor. Então a nação de Israel é lotada de ídolos. Eles viram as costas para Deus. Pensa, eles começam em toda a esquina construir altares para Baal e para Será. E aí se levanta esse homem chamado Elias. E aí Elias, ele fala, não vai chover durante 3 anos e meio. E não chove durante 3 anos e meio. E aí Elias, ele convoca toda a nação de Israel, todos, a subirem no Carmelo. E lá Elias, ele propõe algo. Ele falou, Deus que descer com fogo dos céus é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal, eles topam e eles começam a invocar Baal, só que a gente sabe que o fogo não desce. Então Elias fala, chegou a minha vez. E o que é que Elias, ele faz? Elias, ele começa a pregar para a nação voltar para o Senhor? Não. Ele prega também, mas não é a primeira coisa que Elias faz. Elias começa a cantar uma música bonita? Não. O que Elias faz? A Bíblia deixa clara, lá em 1 Reis, que Elias, ele reconstrói um altar. E ele coloca um sacrifício agradável a Deus lá. E aí o fogo desce, e aí um grande avivamento acontece. Porque a nação inteira, uma nação inteira se volta para Deus. Mas como é que começou essa volta para Deus? Com um homem que reconstruiu um altar e ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Só que Israel vira as costas para o Senhor mais uma vez. E aí Deus, ele levanta um homem chamado Nabucodonosor. E Nabucodonosor, o Senhor, ele chama esse rei que é um rei que não segue o Senhor, só que o Senhor chama ele de meu servo, porque o Senhor executa as obras dele de justiça através desse homem, desse rei. E o Nabucodonosor, então, ele invade Jerusalém, ele queima Jerusalém, ele destrói o templo, e aí ele mata muita gente, mas uma parte da nação de Israel é levada para a Babilônia. Presta atenção aqui. E lá na Babilônia, o povo de Israel, eles se envolvem no comércio. Eles se envolvem na vida da Babilônia. Gente, Babilônia era deslumbrante. Eles deviam chegar na Babilônia e ficar, uau, dinheiro fácil. Uau, que lugar lindo, que construções. Eles ficam deslumbrados e eles começam a se envolver nos negócios da cidade. Só que aí eles falam, a gente precisa buscar o Senhor. Então eles constroem um lugar chamado sinagoga. Sinagoga. E lá na sinagoga eles vão, talvez uma vez por semana, 2, e lá eles cantam músicas, lá eles estudam a Torá, que era a Bíblia, eles comem junto, só que na sinagoga existia um problema. Na sinagoga era proibido, porque a sinagoga ficava na Babilônia, era proibido sacrifício. Então, Israel na Babilônia representa uma igreja que se envolve com o comércio, que se envolve com o mundo, que faz culto, que canta músicas, só que não tem sacrifício, porque os sacrifícios ofendiam e escandalizavam os babilônicos. Então eles se acostumaram. E você sabia que o diabo, ele não teme uma igreja que não tem sacrifício? Ele está aplaudindo, vai lá, canta musiquinha, lindo, lindo, canta lá, canta tudo. Mas não tem sacrifício. O mundo vai aplaudir uma igreja sem sacrifício. Agora uma igreja que tem sacrifício, que é agradável a Deus, vai ofender o mundo. O mundo vai ficar bravo. O mundo vai ficar bravo. Só que o Senhor, presta atenção aqui, ele desperta alguns homens. E esses homens, eles falam, voltemos para Jerusalém. Só que lá em Jerusalém está destruída. Lá em Jerusalém não tem negócio. Lá em Jerusalém não tem vida boa, não tem dinheiro. Só que lá em Jerusalém a gente pode oferecer sacrifício. É um lugar de volta. E eles voltam para Jerusalém. E aqui em Esdras 3, se você puder abrir sua Bíblia, você vai ler aqui.
Esdras 3, versículo 1. Olha o que acontece aqui. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus. Eles voltam para essa cidade que está em ruínas, porque o Senhor despertou o coração deles para edificar um altar para o Deus de Israel. E o meu desejo nessa noite é que o Senhor desperte o coração de alguns aqui. E eles falam, vamos edificar o altar do Deus de Israel e oferecer sacrifícios nesse altar. Sabe, só que alguns homens lá no Velho Testamento, eles achavam, entendemos. O Senhor, Ele quer sacrifício. Então, vamos lá oferecer. Vamos lá oferecer. E Saul foi um deles. Olha o que acontece. Quero contar um pouco aqui sobre Saul. Olha o que acontece. Saul, ele é escolhido pelo Senhor para ser rei. Ser rei de Israel. E aí, um dia, Samuel, ele fala assim, Samuel era o profeta, a voz de Deus. Saul, vai lá, luta contra os amalequitas. Destrua tudo, Saul. Mate os bois, mate as ovelhas, mate os homens, crianças, mata tudo. Essa era a ordem do Senhor. Saul, ele foi e ele matou quase tudo. Quase tudo. Saul, ele poupou o melhor do gado, o melhor das ovelhas, e ele poupou o rei. Então Samuel, ele chega no acampamento e ele fala, Saul, por que você não cumpriu a ordem do Senhor? Ah, não, eu cumpri. Mas o que é esse barulho de animal que eu estou ouvindo aqui? Não, é que eu deixei os animais para serem sacrificados para o Senhor. E ali naquele momento, o Senhor, ele rejeita Saul. E Deus não quer mais saber de Saul. Ele rejeita. Agora, se você vai comparar o pecado de Saul com o de Davi, que Davi é o próximo rei, assim, não tem comparação aos olhos humanos. O de Davi é muito pior. Ele adultera, ele mata. Só que de Davi o Senhor tinha o coração. De Saul o Senhor falou, eu perdi o coração dele. Eu perdi o coração. Sabe por quê? Porque aí o Senhor, logo depois, através de Samuel, o Senhor fala assim, seu coração é obstinado. E obstinação é como feitiçaria. Você é rebelde. Você é rebelde. Esse é o pecado de Saul. Rebeldia e obstinação. O coração dele não era rendido, não era quebrado. Não era quebrado. Só que Davi entendeu o que o Senhor queria. E o Senhor, ele chama hoje. É um chamado, essa palavra aqui é um chamado para nós nos quebrantarmos diante de Deus. Quebrarmos os nossos corações diante de Deus. Existe um chamado, eu quero ler com vocês aqui em Joel 2, o chamado de Deus para essa noite. Se puder abrir sua Bíblia. Joel 2. Joel 2 é um capítulo que fala de um grande avivamento e a gente decorou essa parte muito bem, que é, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os seus filhos e suas filhas profetizariam. A gente decorou essa parte muito bem, só que a gente esqueceu o que antecede essa parte. Olha o que antecede um grande avivamento. Vamos ler aqui em Joel 2. Ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Ah, não, mas eu sou convertido ao Senhor já. O Senhor, ele fala, convertam-se a mim de todo coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor Deus.
Vamos aqui no versículo 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação. Olha o que fala, congreguem os anciãos. Quem são os anciãos? Aqueles velhinhos lá que só ficam em casa. Reúnam as crianças, os que mamam de peito. Aí sabe aquele bebê que está mamando de peito? Traz ele também. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Sabe aquele casal que está na noite de núpcia? Chame ele também. Que os sacerdotes, que os ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. É um chamado do Senhor e Jesus ele está chamando a igreja hoje. Venha se quebrar, eu estou à procura. Deus ele encontrou Davi e ele continua à procura de alguém. De alguém que vai se quebrar diante dele. Mas talvez você me pergunte, Mateus, mas eu preciso me quebrar, eu preciso chorar por causa do quê? Por causa do que eu preciso me quebrar, Mateus? Sabe, primeiro aqui, por causa dos nossos pecados. Talvez você ache, mas eu não tenho um pecado muito grande. Pecar é coisinha besta. Meu amigo, eu queria te dizer que é besta para você, mas para Deus custou o filho dele. Então é tempo de nós chorarmos diante de Deus por causa das nossas mentiras, por causa da nossa pornografia, por causa da nossa omissão, por causa das nossas grosserias. É tempo de nós chorarmos diante de Deus. O Senhor está à procura de um coração quebrantado. É tempo de nós chorarmos por causa do nosso pecado. De vir aqui e falar, perdão, Senhor. Porque eu te machuquei. Chorar por causa do quê? Segunda coisa aqui que eu queria te falar. Você vai chorar por causa das almas que estão se perdendo. Das pessoas que estão indo para o inferno. Nesse exato momento. Sabe, semana passada eu ouvi sobre a Índia. E machucou meu coração. Na Índia existem 1,4 bilhões de pessoas. Pode imaginar? O Brasil tem 200 milhões. Na Índia tem 1,4 bilhões de pessoas. E na Índia, 70 milhões conhecem a Jesus. Ou seja, se Jesus voltar agora, 1,3 bilhões de pessoas só na Índia estão indo imediatamente para o inferno. Por que a gente não está chorando? Por que a gente não está gerando filhos? Por quê? Paulo ele fala assim, olha o que Paulo fala, vocês têm muitos tutores, mas vocês têm poucos pais. Eu, no entanto, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo, ele gerava. Paulo, ele fala, vou ter de novo dores de parto por causa de vocês. Só que a gente não está mais chorando, a gente não está mais se quebrantando, tendo dores de parto. E aí a gente vira uma igreja estéril. Mas você sabia que as mulheres estéreis na Bíblia, elas não se conformavam de serem estéreis? Um dia a Raquel, ela fala, me dê filho, senão eu morro. E aí ela gera José. Um dia a Ana, ela não aguentava mais. Ela entra no templo e ela começa a chorar. Ele pensa que ela estava bêbada, mas ela percebeu que ela estava estéril, que algo não estava normal. Então ela derramou as lágrimas e ela se quebrantou e ela se passou por bêbada, mas ela gerou o maior profeta da nação. É tempo da gente perceber que a gente está estéril e chorar. A gente está estéril. Por que a gente não está chorando? Será que a gente virou sinagoga na Babilônia? A gente precisa chorar por almas. Sabe, tem um general, o nome dele é William Booth, ele já morreu. Ele fundou o Exército da Salvação. E o William Booth, ele mandava muitas equipes missionárias. Ele tinha uma associação missionária, ele era muito usado por Deus. Um homem que viu um grande mover de Deus. E aí um dia, o William ele pegou uma equipe e ele mandou para um certo lugar. E essa equipe,
Gente, eles fizeram de tudo e eles não ganhavam almas. Gente, era pastor virando bananeira, aí fazia culto disso, culto daquilo, comprava luz tal, fazia isso na igreja, fazia isso, fazia campanha, fazia tudo e ninguém se convertia. Um dia eles mandaram uma carta para o William Booth. Eles falaram, William, não está mais dando certo. A gente não ganha ninguém para Jesus, William. William, ele respondeu em 3 palavras. Ele escreveu assim, tente as lágrimas. Tente as lágrimas. Eles receberam essa resposta. Impactou grandemente o coração deles. Eles começaram a chorar por vidas. Eles começaram a ver o avivamento. Sabe, existe um homem chamado Evan Roberts. Alguém aqui já ouviu falar do Evan Roberts? Conta a história aqui do Evan. O Evan, ele era um menino muito quebrantado diante do Senhor. O Evan, ele via uma cruz assim, ele tinha vontade de chorar. Ele via a cruz e tinha vontade de chorar. E aí o Evans, ele orava muito. Até que um dia ele recebeu uma proposta para ir para um seminário. E o Evans, ele era lá do país de Gales, lá no século XIX. E aí ele foi para o seminário, Deus falou, não vai. Só que ele, uma proposta dessa, não, deve ser de Deus. Deve ser, não, isso aqui que eu estou ouvindo não é Deus, não. É a proposta do seminário é de Deus. Aí ele foi. Foi para o seminário, desobedecendo ao Espírito, com o coração obstinado. E aí lá no seminário, um dia, ele olhou para uma cruz na parede. E toda vez que ele olhava para uma cruz, ele tinha vontade de chorar. Toda vez. Porque ele lembrava o que Jesus tinha feito. Só que dessa vez, lá no seminário, ele olhou para a cruz. Ele não sentiu nada no coração dele. Nada. E aí ele se desesperou. Ele falou, eu perdi. Perdi minha essência. Então ele foi até o reitor do seminário, da faculdade. Ele falou, eu tô achando que é para eu ir embora daqui. Então ele foi embora. E aí ele foi numa cidadezinha, na cidadezinha dele. E ele começou uma reunião de oração lá. Onde ele oferecia o coração dele diante de Deus. Ele se quebrantava. E o primeiro dia de reunião, vieram lá os amigos dele. Segundo, vieram mais gente. Eu não lembro exatamente a quantidade de dias, mas foi mais ou menos assim. Lá no sábado, os amigos. No domingo tinha mais gente. Na segunda, mais gente. Na terça, mais gente. Lá para quarta-feira, os comércios da cidade já começaram a fechar. A movimentação da cidade mudou. Porque estava vindo todo mundo para essa reunião de oração. Gente, em mais ou menos 9 meses, umas 100 mil pessoas se converteram no país de Gales. Porque um menino se tornou irresistível diante de Deus. Porque um menino falou, eu preciso quebrar meu coração. Chega. Chega de corre para cá, corre para lá, corre para cá. Eu preciso quebrar o meu coração. O Senhor está à procura disso essa noite. Disso essa noite. Sabe, eu quero terminar aqui. Tenho mais 5 minutos, gente. Talvez eu passe um pouquinho. Mas eu quero terminar aqui falando de uma das maneiras de quebrar o coração diante de Deus, que é através do jejum. Um dia, Jesus ele foi perguntado pelos discípulos dos fariseus por que os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus ele respondeu assim, como é que pode os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está com eles? Mas um dia, o noivo vai ser tirado e eles vão jejuar. E eu imagino o dia que Jesus ele foi tirado, o coração dos discípulos, ele não está mais aqui. Então eles começaram a jejuar como uma expressão de saudade por Jesus. Eles queriam ver Jesus voltar. Então eles jejuavam. A história diz que a igreja primitiva jejuava 2 vezes por semana e jejuava alimento, que é o jejum bíblico.
não é jejum de celular, não é jejum isso daí, é muito legal. Mas jejum bíblico é para sentir fraqueza, é tirar comida. Tirar comida. Então Jesus ele fala isso sobre jejum, sobre essa expressão de tristeza e saudade. O próprio Jesus, ele é nosso maior exemplo de quebrantamento. Lá em Filipenses 2, fala que ele deixou a glória dele. Jesus ele tinha uma glória. E Jesus ele se quebra, ele vem aqui para a terra, ele como o mais humilhado, como o mais rejeitado. Jesus ele nos mostra como andar aqui nessa terra. E um dia Jesus, ele entra num deserto para jejuar, para passar fome. Sabe, gente, Jesus ele podia, se ele quisesse, eu sou filho de Deus, com 12 anos de idade lá, sair curando todo mundo. Não precisar se humilhar. Só que Jesus ele veio como um exemplo para nós. Como um exemplo de quebrantamento. De quebrantamento. Eu lembro, um dia eu fiz um jejum e, gente, eu sei lá de quanto tempo era aquele jejum, só que eu estava me sentindo tão fraco. Sabe quando você está se sentindo fraco? E eu estava, assim, nem conseguia levantar do sofá. Só que eu comecei a sentir uma dependência de Deus tão grande. Sabe quando você sente que você está próximo de Jesus e que o poder dele está aperfeiçoado na sua fraqueza? A gente não tem como explicar em palavras aqui. Mas é como se eu sentisse completamente dependente de Deus. Eu estava lá quebrado. Só que eu sabia que eu estava debaixo das asas do Altíssimo. E que eu era dele. Então o jejum nos quebra diante do Senhor. Eu lembro em 2019, eu comecei a ver um grande mover de Deus na minha faculdade. Então eu pregava, eu lembro, sofria muita perseguição. Eu lembro uma menina um dia levantou a mão lá na faculdade e falou: professor, pois não, pode falar, menina. Aí a menina falou: eu quero dizer que o Mateus é um intolerante religioso. Aquelas conversas lá que a gente já sabe. Que está muito na moda essas conversas, né? Intolerante. E aí, eu falei: eu quero dizer que eu te amo muito. E ela: mas eu sou espírita. Eu falei: mas mesmo assim, eu te amo. Na frente da sala de aula inteira. E aí eu comecei a orar pelas pessoas. Eu lembro um dia, veio uma menina com um problema no braço. Eu comecei uma célula lá, gente. Sozinho, fui chamando o povo. Comecei uma célula lá dentro. Aí eu lembro um dos dias, uma menina na célula veio com uma tala no braço. E aí ela veio com aquela tala, e aí a gente orou por ela. No fim da célula, a tala estava jogada de um lado, a menina escrevendo testemunho do outro. Dentro da faculdade, um mover muito grande de Deus. Só que, gente, o que eu sofria lá naquela faculdade não está escrito, porque eu me posicionava mesmo. Começavam a falar de feminismo, era só minha mão aqui, ó. Começavam a falar de aborto, era só minha mão aqui, ó. Falava. Comecei a sofrer perseguição lá naquela escola. E aí, acabou 2019, começou 2020. Aí eu falei: eu vou fazer um jejum, eu vou me quebrar diante do Senhor. Quebrar. E aí eu decidi fazer um jejum de 7 dias. 7 dias onde eu não ia comer nada. Só ia beber, não ia comer. E aí, gente, imagina meu desespero. Imagina, segunda-feira, lá o 3º dia de jejum, e eu pensar que eu já estou com maior fome na segunda-feira, 3 dias, aí você pensar e só vou comer na sexta. Gente, dá um desespero aqui dentro do seu coração, você fala: não é possível, não. Só que você começa a buscar o Senhor, e eu orei muito, e aí chegou o último dia do jejum. Era, não sei se ia acabar no sábado, só sei que era o último dia. E aí eu fui dormir na última noite, com uma expectativa muito profunda de encontrar Deus, enquanto eu estava dormindo. Porque, afinal de contas, gente, estava jejuando já 7 dias, queria encontrar Jesus. Eu queria ter uma experiência, aquela experiência que você vai para o céu, eu queria ter alguma coisa assim. E aí eu fui dormir, e aí eu tive um sonho. E olha o sonho. Eu sonhei que eu estava sentado numa sala de aula,
E aí, de repente, a professora entrava. Só que a professora era o próprio Satanás. Eu vi a cara lá do diabo. E não era só visível, mas eu sentia no sonho a presença do diabo muito forte. E parecia que eu era atingido. Era um negócio horrível. Aí eu acordo, e eu começo a declarar, já imediatamente, acho que eu acordei declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí eu comecei a declarar, só que, gente, eu sentia uma presença do diabo no meu quarto como nunca antes. Era sufocante, era horrível. A presença do diabo muito forte no meu quarto. E aí eu fui pro banheiro, e aí de madrugada, e no banheiro eu fiquei inconformado. Eu fiquei assim, estou no último dia de jejum, eu quero ter encontro com Deus, eu tenho encontro com o diabo. Como é que pode? Como é que pode? Só que aí, imediatamente, o Espírito Santo, ele colocou algo no meu coração. Ele colocou assim: Mateus, Jesus, no último dia de jejum dele, ele também teve encontro com Satanás. Só que Jesus, ele entrou no deserto guiado pelo Espírito. Só que Jesus, ele sai do deserto pelo poder do Espírito. Ele sai do deserto pelo poder do Espírito, e aí ele entra numa sinagoga, lá em Nazaré, e ele abre o pergaminho de Isaías 61, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor repousa sobre Jesus, o Espírito do Senhor se apodera de Jesus, quando Jesus se humilha. Quando Jesus, ele se quebra. Jesus precisava disso, gente? Não! Só que Jesus, ele é nosso exemplo. Jesus, ele se quebra, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Jesus. Se nós queremos ver avivamento na terra, nós precisamos estar quebrados diante de Deus. Vocês querem ter uma igreja irresistível diante de Deus? Se quebre diante dEle, chore diante dEle. Chore diante do Senhor. É tempo, o Senhor, Ele quer levantar uma igreja quebrada. Ele quer levantar uma igreja que é fraca, só que é forte. Uma igreja que eu não tenho força do meu braço, eu não tenho muito talento, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder dEle. E quem é fraco se quebra. Quem é fraco... Gente, Davi, ele era quebrantado. Davi, ele se quebrava lá cuidando das ovelhas. Só que ele sai de lá sabendo que o Senhor é por ele. Ele vê um gigante, ele fala: hoje você vai cair, para que todos saibam que existe Deus em Israel. Ele é confiante, mas ele é confiante no poder de Deus. Só que hoje em dia a gente vê os dois extremos que estão errados. Pessoas que são confiantes no poder delas e pessoas com a falsa humildade. Não, eu não consigo, não vai lá você, não ora você pelo enfermo, não. Por quê? É uma falsa, isso daí não é humildade, não. Humildade é: Ele pode, Ele está sobre mim. Ah, gente, vem enfermo para mim, eu falo: você vai ser curado, o Espírito do Senhor está sobre mim? Vai ser. É porque, nossa, Mateus se acha? Não, é porque eu me glorio no poder dEle. Eu me quebrei lá no meu quarto e eu sei quem está sobre mim. Eu sei quem está sobre mim. Sabe, lá em Mateus 24, fala que haveria guerras. Fala que haveria rumores de guerras. Fala que haveria fome. Fala que haveria tudo isso, mas não era o fim. Mas se levantaria uma igreja que pregaria o evangelho como testemunho a todas as nações e viria o fim. Cadê? Uma igreja que prega o evangelho como testemunho não é uma igreja que se acha por si mesma, mas é uma igreja que entende o poder que está sobre ela. Gente, nesses últimos dias, a gente vai ter que derrubar gigante. Nesses últimos dias, a gente vai precisar fazer coisas que a gente nunca fez. Mas como a gente vai fazer? Ah, é porque eu consigo. Não. É porque o poder de Deus está sobre mim. A gente vai precisar saber quem está sobre nós.
Porque Jesus, depois que ele entra na sinagoga lá em Nazaré, e ele fala isso que eu acabei de dizer para vocês, levam Jesus para o alto de uma montanha e querem jogar ele lá de cima. Só que Jesus, ele não diz isso porque ele sabe que ele era ungido. Ele sabe. Sabe, um dia, Davi, ele mata o gigante, e aí valentes começam a seguir ele. E esses valentes de Davi são homens quebrados. A Bíblia fala que eles eram angustiados de espírito. Angustiados de espírito. Eram quebrados. Só que existem 5 gigantes que foram mortos na Bíblia, você sabia? Foi só um não. Foram 5. Sabe quem matou os 5 gigantes? Um foi Davi, os outros 4. Os outros 4 foram os valentes de Davi. Homens que entenderam o coração de Deus igual Davi, se quebraram e o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza deles. Meu Deus! Um valente de Davi um dia pegou uma lança e com uma lança ele matou 800. Um bramido de lança matou 800. Um valente de Davi um dia ele matou tanto homem numa guerra que a espada grudou na mão dele. A espada grudou, não conseguia mais tirar. O que quer dizer isso? O chamado e ele se tornou a mesma coisa. Tá lá. Porque foram homens que se quebraram diante do Senhor e não se orgulham na própria força, mas eles sabem, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vai cair! Vai cair! Você vai sofrer perseguição, você vai desistir. Se você for pela força do seu braço, você não vai aguentar uma luta. Só que é o tempo, irmãos. É o tempo de se quebrar e de se levantar na força do Senhor. É o tempo. Chegou a hora. Oh, Jesus. Quero terminar aqui falando algo para vocês. Queria contar um testemunho aqui. Quando eu fui para Israel, eu fui uma vez só, foi lá em 2019. E eu tinha essa consciência, sabe? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Só que eu estava com algumas pessoas lá, que eu fui numa equipe dos caras mais inteligentes, dos teólogos mais inteligentes do Brasil. Eu não conheço, desconheço alguém que é mais inteligente que esse cara aí. Muito famoso. Eu estava na equipe dele e, gente, todo lugar que eu entro com essa consciência. O Senhor está sobre mim. E aí de uma maneira muito simples, eu abordo as pessoas, eu falo, fulano, posso orar por você? E lá em Cafarnaum, mano, um cara com problema na perna foi curado lá, Jesus tocou ele. Algo muito lindo. E aí esse teólogo, esse cara, ele nem não é evangélico, mas ele é muito famoso. Ele começou a dar aula e ele começou meio que criticar esse estilo que eu tinha para todo mundo lá na universidade chamada Hebraica. É a universidade, uma das melhores universidades do mundo, Einstein, é um dos fundadores daquela universidade. Só de lá, acho que saíram uns 4 Nobels de alguma coisa aí. E eu estava lá naquela universidade, esse cara super inteligente dando aula, ele começou a falar algumas coisas que eu não concordava. E eu levantava a mão, meu pai também. Então a gente não concorda. E foi algo muito estressante ali. Algo muito estressante. E aí eu saí de lá, eu queria ter um tempo. Então eu peguei o meu violão, estava em Israel, eu falei, eu vou achar o túmulo de Jesus, onde que é? E aí eu coloquei no Google lá, onde que fica o túmulo de Jesus. Aí eu fui, e aí eu cheguei, aí as portas estavam fechadas. Falei, gente, fechou. Aí eu falei, ainda bem que Jesus não está aí mesmo. Aí eu saí daquele lugar lá, e aí eu estava com meu violão nas costas, começou a chover. E aí eu achei um lugar para me refugiar. Eu entrei, só que era um lugar lá em Jerusalém, que era um lugar árabe. Então, gente, era um estilo de pessoa totalmente diferente, falando uma língua totalmente diferente. E aí eu comecei a falar com os caras lá, tentar mostrar para eles que eu queria orar por cura.
orar por cura. E aí, fiz, que aí finalmente um falou, aqui, colocou a mão no joelho, parecia que ele estava com dor no joelho. Aí eu falei, tá bom, eu vou orar por você. Aí, sem muita explicação, eu coloquei a mão no joelho dele e eu usei o nome que é... Gente, eu posso não saber nenhuma palavra em árabe nem em hebraico. Só que uma eu sei, Yeshua. E eu sei que todo mundo lá conhece. E aí eu coloquei a mão no joelho do cara e eu falei, seja curado agora no nome de Yeshua. Aí o cara começou a falar assim, tá melhor, tá melhor. E aí eu saí daquele lugar tão feliz em poder ter aquela experiência com o Espírito, em poder ter o Espírito sobre mim. E aí o Espírito Santo me lembrou de um versículo. Ele lembrou do versículo que Jesus ele fala para os discípulos assim, que ele escondeu esse mistério dos sábios e dos eruditos dessa era, e ele revelou aos pequeninos. E qual que é o mistério? Que é Cristo em vós a esperança da glória. Meu Deus! Que é Cristo em vós a esperança da glória. Então a gente precisa se tornar pequenino, a gente precisa se tornar quebrado, a gente precisa, sabe, o Espírito dele repousa nesse tipo de pessoa, você entendeu? O outro dia eu estava andando lá em Jerusalém, gente, várias experiências, se eu ficar contando aí. Estava andando lá em Jerusalém, lá na frente os muros, as muralhas de Jerusalém, e aí eu vi um judeu mancando, assim, o cara estava com kippah, era judeu mesmo, mancando. E, gente, lá eles detestam o nome de Jesus, detestam. E aí eu abordei ele, em inglês mesmo, ele entendia, aí eu falei, posso orar para Deus te curar? Deus, eles creem também. Aí ele falou, não, pode, com certeza. Aí ele sentou ali, aí eu coloquei a mão no joelho dele, aí eu falei, no nome de Yeshua, seja curado. Aí quando eu falei Yeshua, ele, não, eu não creio nisso. Aí eu falei, tá bom, você não crê, mas vê como o seu joelho tá. Ele, eu não creio. Eu falei, tá bom, meu filho, mas só testa o joelho então. Aí ele falou, eu não creio. Eu falei, testa o joelho. Aí ele começou a movimentar o joelho e falar que estava melhor o joelho dele. Aí eu falei, pois é o Yeshua, é só no nome de Yeshua, que eu falei uma vez que já curou o seu joelho. Aí ele ficou com aquela cara dele ali. Aí eu saí de novo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Meu Deus do céu, os judeus lá fazendo de tudo e eu brasileiro aqui, morando no interior de São Paulo, não tem nada a ver com nada, o Espírito veio repousar justo sobre mim. O Espírito Santo veio repousar justo sobre você aqui, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Quero repetir de novo, que está no meu coração aqui para a gente terminar. Está em Mateus 24, palavras de Jesus. Haveriam fome, guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Mas o evangelho será pregado como testemunha a todas as nações. Então o fim virá. É isso. Então o fim virá. A gente está ouvindo notícias de guerra. Ainda não é fim. Precisa uma igreja se quebrar diante dos pés de Jesus, receber o Espírito e pregar o evangelho. E aí o fim vai vir. Amém? Queria te convidar agora a ficar de pé. A gente vai estar orando. E meu amigo, eu queria te convidar agora a você se quebrar diante de Jesus. A você não perder essa oportunidade. Não espera eu fazer um apelo. Não espera fazer alguma coisa. Sabe, se quebre diante de Jesus. Jesus, ele está à procura de alguém aqui essa noite. Senhor, ele encontrou Davi. Agora ele vai encontrar quem? Ele vai encontrar quem? Não existe uma mentira do diabo. Sabe qual que é a mentira? Não. Aqui dentro do meu coração eu oro. Aqui dentro eu... Imagina se, por exemplo, o cego de Jericó acreditasse nisso. Não, aqui dentro no coração eu estou chamando Jesus. Jesus nunca tinha parado. Sabe o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele começou a gritar. Imagina se a mulher que quebrou um perfume muito caro aos pés de Jesus falasse, ah não, aqui dentro ele já sabe que eu amo. Não, ela quebrou os perfumes aos pés de Jesus. E Jesus, ele fala, onde for que o evangelho for pregado, isso que ela fez vai ser falado em memória dela. Então eu não estou aqui para pregar uma mensagem, eu estou aqui para lembrar o que uma mulher Maria fez. Ela quebrou algo aos pés de Jesus.
E Jesus, ele está à procura, assim como ele foi à procura lá onde o povo estava ofertando, ele estava à procura de alguém. Os discípulos se impressionavam com as grandes ofertas, só que Jesus fala, não, isso não está me impressionando nada não. Até que Jesus, ele vê uma viuvinha que dá tudo que ela tem, e Jesus, eu achei, Jesus, ele está à procura de alguém. Então, seja achado por Jesus. Ele está te provocando essa noite. Eu estou procurando alguém, cadê? Ele está te provocando, que seja você encontrado por Ele. Eu quero ser encontrado por Jesus aqui. Então eu queria te convidar agora a quebrar o seu coração diante de Deus. Eu não sei o que você vai fazer. Davi, ele dançou, ele estava nem aí. Eu não sei o que você vai fazer. A mulher quebrou o perfume. Mas Jesus quer encontrar alguém, então se quebre diante dele. Ele está provocando aqui vocês. Não precisa o pastor aqui virar bananeira para alguém se quebrar. Jesus, ele está à procura. Vamos lá, vamos quebrantar diante do Senhor.